Sejam bem-vindos ao podcast Entre Quadras, onde a bola sobe e as ideias voam. Eu sou a Nani e eu tô aqui para bater um papo sobre o basquete nacional, dentro e fora das quadras. Conexão, cultura, histórias reais e um papo reto com quem vive o jogo de verdade. Então bora levar essa cultura do basquete nacional? Chega aí porque a Hooper já jogou essa bola pra cima. Pessoal, tenho a satisfação de receber minha amiga aqui no podcast. Ela que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, campeã da AmeriCup, jogou na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro e recentemente na Rússia foi escolhida para o quinteto ideal da Copa Russa. Isabela Ramona, seja bem-vinda. Uhul! Oi! Oi, gente. Muito obrigada, Nani, pelo convite. É um prazer estar aqui. Já era hora de você inaugurar seu podcast. Fico muito honrada de estar aqui participando. E é isso. Obrigada pelo reconhecimento aí, por ter estudado um pouquinho da minha história, que na verdade você já conhece, mas por estar apresentando para outras pessoas um pouco da minha história também. É isso. E ela falou que já era hora de eu fazer o podcast, porque eu sou aquela amiga que fala muito, né? E aí eles falavam, tem que fazer um podcast. Eu sou a que manda o áudio de 3 minutos. Então, estamos aí no meu podcast. Quem não conhece a Ramona, como eu conheço, ela é uma patricinha. E por isso vai a minha primeira pergunta. Você sempre foi uma patricinha desde criança, eu acredito. Como foi que você começou no esporte? Como foi que você se interessou pelo basquete? Foi um amor pela primeira vista? Alguém te forçou a fazer? Como é que foi? Então, na minha vida, eu sempre fui patricinha. Mas quando criança, eu era uma patricinha moleca, assim, sabe? Então eu sempre, na verdade, eu gostava de brincar mais com os meninos e eu sempre fui meio atlética. Eu era magrinha, comprida. Eu gostava de correr, sempre fui rápida. Então, quando criança, mais nova, eu fazia todos os esportes. Jogava futebol, fazia atletismo, jogava handball. E aí o basquete, por sinal, foi o último esporte que eu comecei. Eu fiz muito tempo natação também, cheguei a competir um pouquinho com natação. Mas a minha mãe me tirou porque mais patricinha que eu é a minha mãe, e ela dizia que o meu corpo ia ficar de uma forma estranha, ela não queria que eu continuasse. É, E o basquete, na verdade, eu tenho um primo, Bruno, que ele é carioca, porque a família da minha mãe é carioca, e ele já jogava basquete. E aí, nessa minha transição de mudar para Salvador, para o Rio de Janeiro, eu não sabia muito qual esporte eu ia continuar fazendo, e a minha mãe precisava de um lugar para que eu tivesse uma frequência, né, para não só ir para a escola e ficar em casa. E aí eu fui pro basquete por conta dele. Ainda em Salvador, porque para quem não sabe, eu sou baiana, Uhum. eu cheguei a fazer escolinha de basquete, mas eu não conseguia competir, porque só tinha meninos e eu de menina. Hum. Então eu não consegui fazer nenhuma competição. E aí quando eu mudei pro Rio de Janeiro, que eu fui pro Fluminense, que foi pro primeiro time, e aí eu consegui treinar com meninas, enfim. Eu acho que eu me apaixonei pelo basquete muito mais pelo ambiente, assim, né? Eu mudei pro Rio de Janeiro, e aí eu estudava num colégio particular, então, pra ser bem sincera, assim, eu só andava com a galera branca, eu morava num prédio, minha família é classe média, então eu morava num prédio. E aí, meio que no meu mundo ali era todo mundo muito branco, e aí eu entrei no basquete e eram meninas todas parecidas comigo. E aí eu me identifiquei com elas, eu me dei super bem com elas, e a partir daí eu quis continuar aí, e aí eu levava jeito, eu sempre fui competitiva, eu era rápida, e eu acho que foi mais ou menos assim que eu me apaixonei pelo basquete, de fato. Caraca. Eu, por exemplo, não sabia dessa história, então tá sendo É, legal saber. E aí, depois disso, sim. você foi pro seu primeiro time, que é fora do Rio de Janeiro, que foi no Rio de Janeiro mesmo, ou você foi primeiro pra São José? Não, foi no Rio de Janeiro. O primeiro time que eu me federei foi o Fluminense. Uhum. E aí eu joguei no Fluminense, sei lá, uns 2 anos, mas o Fluminense não tinha um suporte do Fluminense em si, a gente só usava a camisa deles. E aí a gente migrou para Mangueira, então o Fluminense deixou de existir, e aí foi o time todo, mais os técnicos para Mangueira. E aí foi na Mangueira o lugar que eu consegui ter destaque. Eu joguei. Não lembro, não me lembro até quando eu joguei, mas eu joguei um campeonato. Antes a gente tinha aquele campeonato brasileiro, sabe? Uhum. E aí eu joguei pela seleção carioca. E aí eu fui bem, eu tive minha primeira convocação para a seleção sub-15 quando eu tinha 14 anos. Aí fui cortada e tal, voltei para casa arrasada. Mas aí depois disso eu fui para. Meu primeiro time foi Jundiaí, inclusive, não foi São José. Ah, é verdade, é verdade. E, Joguei 2 anos no Jundiaí. e você saiu de casa cedo, né? Tecnicamente. E como foi pra sua mãe? Como foi pra você? Você já sabia que você queria ser jogadora profissional? Que já sabia o que você estava fazendo?
Não, essa é uma pergunta bem frequente, assim. Inclusive, eu estava na terapia e ela já me perguntou uma vez o porquê, assim, do basquete, né? E por que eu quis sair de casa, se eu já enxergava. Na verdade, eu não consigo nem te dizer quando que virou essa chavinha de que seria algo mais profissional, algo que eu queria para a vida. Foi simplesmente acontecendo e a minha mãe e o meu pai sempre me apoiaram. Então, a minha mãe falou, Isabela, você quer... Foi com 16 anos que isso aconteceu, que eu recebi o convite de São José, e eu já estava numa escola onde eu estava faltando muito na escola, e aí eles conversaram com a mãe e falaram assim, olha, ela vai repetir de ano se ela continuar faltando, tipo, não tem muito o que a gente fazer. E aí a mãe teve uma conversa comigo e falou, Isabela, esse é o caminho que você quer seguir? Você quer ser jogadora de basquete? Você quer jogar basquete? Eu falei, mãe, eu quero. Mas eu falei um eu quero muito, tipo assim, pelas coisas que eu tava vivendo, não foi algo muito pensado. Nunca tive um sonho muito grande de, tipo assim, nossa, eu quero ser jogadora de basquete, eu quero viver disso. Era mais uma coisa momentânea que eu tava me sentindo bem, que eu tava fazendo, que eu quis continuar. Mas a minha mãe me deu o suporte total. Ela falou assim: não, você tem que continuar estudando. Foi um acordo que fiz com meus pais. Você tem que continuar estudando, estudando numa escola boa, e aí você pode ir. Então eu saí de casa com 16 anos, e aí fui pra Jundiaí morar numa república. Caraca. Yeah. E aí foi meio que um choque assim, mas cara, eu acho que eu levei as coisas de forma muito natural. Eu não parei muito pra pensar no Hum, que estava acontecendo, na proporção das coisas que eu estava vivendo. Então foi tudo muito natural assim. Quando eu fui pra Jundiaí, eu fui com a Joyce, que uhum. sempre foi minha amiga. Então a gente morava junto lá na mesma casa. Foi tranquilo assim a minha adaptação. E aí você começou a receber mais convocações para seleção, inclusive mais para frente você foi para seleção adulta pela primeira vez. Como é que foi isso para você? Você ficava nervosa ou você tipo ficava confiante de estar jogando com jogadoras que você, sei lá, admirava? Como é que foi para você as primeiras convocações? Não, muito nervosa. A primeira convocação eu fui como convidada e foi uma seleção até. Eu já estava em Jundiaí, mas a seleção foi no Rio de Janeiro. E, tipo assim, muito nervosa, aquele nervoso que você não sabe como se comportar, né? Tipo assim, ficava pensando no treino, o que que eu vou fazer. Muito nervosa, eu não consigo nem lembrar muito, assim, das coisas que eu vivi, porque eu ficava tão nervosa e tão focada em fazer as coisas direito. Eu acho que eu pensava assim, Isabela, você não pode errar. Tipo assim, E tem ou você todo tem que aquele lance, minimamente. e tem todo aquele lance de ser cortada, meu Deus, tem o dia do corte. É, isso. Na verdade, na seleção principal, eu fui como convidada a primeira vez, foi mais tranquilo, porque eu não passava por essa parte. Fui lá, treinei, fiquei 10 dias e depois eu fui embora. Da primeira vez que eu fui para a seleção principal nessa época do corte, eu fiquei muito nervosa, porque a minha primeira experiência foi com corte. A minha primeira Uhum, seleção sub-15 eu fui cortada. E eu fui o último corte, foi uma das minhas piores experiências da vida. Então eu sempre fiquei muito com isso na cabeça, né? De que, ai meu Deus, será que eu vou ser cortada? Será que eu vou ser cortada? E aí, na minha primeira seleção, onde eu passei por essa questão do corte que eu fiquei muito nervosa, mas fiquei muito aliviada, muito feliz, assim. Mas é, tipo, muito, muito, muito nervoso. Eu acho que demorou. Eu demorei muitos anos na seleção até eu conseguir me sentir, tipo, mais tranquila, assim, mais confiante em mim mesma. uhum. E naquela época, eu acho que você nem pensava muito assim em saúde mental, em tipo, meu Deus, como que eu vou lidar com essa ansiedade? Por que que eu tô pensando tanto nos meus erros? Não, imagina, eu só ficava pensando nos meus erros, no erro que eu não podia cometer, no que ia acontecer, em como as outras meninas mais velhas iam olhar pra mim, o que que elas estavam achando de mim, né? Eu acho que tinha muito isso do peso do olhar das outras pessoas pra mim. Uhum. Então acho que foi uma coisa até que eu trabalhei assim durante a minha carreira e eu acho que hoje eu tô num momento melhor porque quando mais nova eu me importava muito, então eu acho que isso acabava me afetando assim, até em questão de desempenho e aí eu ficava muito nervosa. Quando você ia pra seleção adulta, tinha alguma jogadora que você admirava muito, que você tava querendo muito jogar com ela na época, assim? Pra falar a verdade, não tinha muito, mas a partir do momento que eu comecei a entrar ali no ambiente da seleção, a Érica eu sempre admirei muito, e a Érica, na verdade, me recebeu de braços muito abertos. Ela tem muito isso, né? Então a Érica tem toda essa história dela, mas ela trata as meninas mais novas da mesma forma, então ela sempre foi tranquila comigo, sempre falou com todo mundo, sempre foi muito simpática. A Clarissa, eu vi a Clarissa, quando eu comecei a treinar no meu time, no Fluminense, a Clarissa já estava lá. Então, e quando eu cheguei na seleção adulta, a Clarissa já era um nome grande na seleção adulta. Então, ver a Clarissa começar lá junto comigo, claro que ela era mais velha,
E ver e estar com ela na seleção também foi bem impactante assim para mim. Então, eu acho que eu me espelhava e estava muito feliz assim de estar num ambiente com elas duas e sentia que elas faziam questão de me fazer sentir pertencente ali. Então, foi muito especial ter podido dividir isso com elas. É muito engraçado, porque eu tava contando aqui antes do podcast, antes de você entrar, que a minha primeira convocação para a seleção adulta eu tinha 17, 18 anos, e você tinha, acho que 21, 22, e a gente foi pro pré-olímpico, pré-olímpico, Foi, um foi evento em São teste, Paulo, né? um evento Isso. teste, e a gente dividiu o quarto. E você já era uma jogadora que admirável, era nova, né? E você era aquela jogadora em ascensão, o seu nome estava em todo lugar, e a gente dividiu o quarto. E eu lembro que eu era atleta da base, recebia R$ 800 por mês, eu acho, sei lá. E eu lembro que na primeira folga você saiu e você voltou com Lindt, um chocolate Lindt. E Sim. eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, então, tipo, ela tem dinheiro pra comprar Lindt. Tipo, eu falei, nossa, eu quero estar onde ela tá pra comprar um Lindt também. Essa história é muito boa. Mas é isso. E aí, depois de jogar em São José, você começou a ter experiências com basquete internacional, né? Você foi morar fora. Como é que foi, assim, sua primeira experiência em outra cultura? Você foi para Espanha primeiro, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errada. Como é que foi, assim? Foi um baque? Você já sabia falar outra língua? Já sabia falar inglês? Como é que é? Como é que foi esse primeiro ano aí? Na verdade, depois de São José, eu joguei no Sampaio. Uhum, E aí, do Sampaio, eu fui para Espanha, depois de ter jogado a Olimpíada, né? Então, foi ali naquele momento ali da Olimpíada que eu consegui o contrato para ir para Espanha. Mas a minha primeira experiência do meu primeiro ano foi muito difícil, porque eu sempre fui uma jogadora, eu me considero uma jogadora bem voluntariosa, assim, eu acho que consigo contribuir uhum, nos dois lados da quadra, defensivamente e ofensivamente. Mas eu sempre fui uma jogadora voluntariosa. E quando você vai jogar, quando você sai do Brasil para jogar fora do Brasil, você virá jogadora estrangeira. E a partir do momento que você virar jogadora estrangeira, esse voluntarioso não vai junto, né? não. Você vai para ser a menina que vai decidir a bola e que você vai jogar com duas em cima de você, que você tem que pontuar, que você tem que chamar o jogo. E eu tava meio que me acertando nisso, né? Porque eu joguei num Sampaio, onde eu fui a sexta jogadora, e era um time muito bom, a gente foi campeã, essa LBF. Foi um time muito bom, onde eu vinha do banco e eu exercia muito bem a minha função, mas eu não tinha a função de ser a jogadora principal e de ter que carregar essa pontuação e de ter que ter toda essa responsabilidade. Eu vivi isso na minha base, né? Mas só que é muito diferente, né? Você sabe bem, de você viver Uhum. isso na base e de você transferir isso para o adulto. Então, no meu primeiro ano jogando fora do Brasil, foram as duas coisas ao mesmo tempo. Foi um momento em que eu deixei de ser a sexta jogadora para ser uma das jogadoras principais da equipe jogando em outro país, onde a gente tem esse peso maior por ser uma jogadora estrangeira. Então eu tive muita dificuldade, assim, de entender que eu tinha que ser mais egoísta, assim, acho que a palavra é essa. Eu demorei um pouco a conseguir me ajustar nesse sentido. E o agente espanhol falava pra mim, Ramona, você não tem que passar bola, você tem que tentar no mínimo 10 bolas por jogo. Você tá passando muita bola. Entre você pontuar e um espanhol pontuar, você que tem que pontuar. E aí, na minha cabeça, eu não conseguia, tipo, foi difícil pra mim assimilar isso, sabe? Porque se eu tô indo e eu vim alguém mais livre do que eu queria passar a bola. E na verdade, ele me disse bem claro: entre um contra um e um contra zero de uma jogadora local, é um contra um seu. Então, eu demorei um pouco pra assimilar isso, e aí a minha experiência, a minha primeira temporada, eu oscilei muito. Eu tinha jogos muito bons, jogos que não, eu não fui consistente, assim, sabe? Eu demorei um pouquinho. Foi bem difícil, assim, pra mim para conseguir assimilar. E para além disso, eu achava que o meu primeiro técnico, não tinha uma experiência muito boa. Eu sentia que ele não gostava muito assim de mim. Então ainda tive essa adaptação e com uma outra língua. O que você falou da língua, eu fui para a Espanha, né? Então na verdade o espanhol a gente consegue, falando português a Uhum. gente consegue se adaptar. Mas eu já falava inglês e eu tive a experiência de no Brasil jogar com jogadores estrangeiros, então eu já praticava o inglês. Já pratiquei em São José e no Sampaio também, quando a Erika Wheeler até estava lá, que virou minha grande amiga. Então, nessa questão de idioma e de me adaptar em um outro país, foi tranquilo. A minha maior dificuldade foi dentro da quadra mesmo. Ok. E você, nessa época, jogou na Espanha e voltou para a Espanha de novo. Depois jogou em Portugal, jogou na Eslovênia, jogou na Bulgária e chegou na Rússia, né? Uhum.
E uma coisa que me admira muito em você é como você consegue ficar a temporada inteira nos lugares. Eu, na primeira oportunidade que eu tenho, eu já quero ir embora, tipo, eu já quero desistir. Queria, tipo, perguntar se você tem algumas estratégias de como você aguenta, tipo, uma temporada inteira num país diferente, às vezes sozinha, né? Quais são as estratégias, o que tem te deixado nos lugares até o final da temporada? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha personalidade. Eu acho que eu sempre fui muito adaptável, assim. Tanto que, por exemplo, eu saí de casa foi cedo, né? Assim, 16 anos, eu sempre morei com os meus pais, não tinha que fazer muita coisa em casa. Então, eu acho que eu sempre tive um pouco. Eu não sei se a palavra é desapego, porque eu sou bem apegada à minha família, mas eu sempre consegui me adaptar. Então eu acho que nos primeiros anos eu nem pensava muito, pra ser bem sincera, Nani. Eu tava lá e eu entendi o dia que eu ia chegar, o dia que eu ia embora. Na minha cabeça não passava a possibilidade de eu voltar antes disso. Hum, Então não foi algo muito pensado ou alguma estratégia que eu montei pra isso. Foi simplesmente acontecendo. E aí eu acho que quando eu fui ficando mais velha, e aí foi quando eu fui começando a sentir mais falta de casa, é, querendo estar mais com os meus amigos, querendo estar mais com a minha família. E aí foi o momento que eu comecei a entender. Eu entendi, eu acho que eu pensava, quando eu queria muito ir para casa, eu acho que eu pensava muito no porquê de eu estar ali. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô passando por isso? Por que que eu quero viver isso? Por que que é importante para mim? Então eu acho que os porquês alimentavam ali aquele processo e eu sempre vivi muito, eu acho que eu passo essa temporada aqui num momento muito nostálgico, porque eu tô sempre aqui e inclusive a minha terapeuta até falou isso para mim, que é uma linha muito tênue entre. Eu esqueci a palavra que ela falou, mas é de você viver o presente e você ficar vivendo o passado. Porque eu tô aqui, vivendo aqui, mas eu fico quase sempre pensando nas coisas boas que eu fiz no Brasil, nos momentos com os meus amigos, nos momentos com a minha família, ou no que eu vou viver nas minhas próximas férias. Então, eu acho que é uma linha muito tênue entre você viver o presente, viver o passado e viver esperando o que você vai viver no futuro, né? Então, eu acho que não tem uma estratégia, é muito mais um foco, uma determinação e do porquê de você estar ali. Mas é difícil, assim. Eu acho que aqui na Rússia, eu sempre fiquei todas as temporadas, mas aqui acho que foi onde tem sido mais difícil, assim, me manter por mais tempo. Talvez pela temperatura, mais frio, né? Uma língua completamente diferente. Aqui eu fico mais sozinha do que eu fiquei em outros lugares, né? Eu acho que em outros lugares eu tinha mais amigas, assim. Mas eu acho que é levando, assim, né? Dias melhores, dias piores. Agora eu faço terapia, então eu já faço terapia desde que eu estava na Eslovênia. Então isso com certeza tem me ajudado muito. Mas eu acho que é, é importante, eu acho, dizer que o fato de eu ficar toda a temporada aqui não quer dizer que eu não passe por momentos difíceis e que não passa na minha cabeça, cara, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô querendo ficar 8 meses longe da minha família? Será que o dinheiro que eu tô ganhando aqui vale? Será que, porque assim, dinheiro você ganha mais tempo e você não recupera, né? hum. Então, eu acho que é. Eu penso bastante. Hoje em dia, que eu já tô com 31 anos, eu penso muito nisso. Mas quando mais nova, eu não pensava, pra ser bem sincera. E por acaso eu também joguei no que parecia a Rússia, né? Bielorrússia, que era quase igual. E eu acabei indo embora no meio da temporada. Uhum. Mas eu via muita diferença na cultura. Eu queria saber se tipo, você consegue listar as diferenças da cultura do Brasil da Rússia. Porque é isso que as pessoas sempre me perguntam também. Ah, você jogou na Bielorrússia. E o que era diferente lá? Era realmente o que falam? Tipo, o pessoal é mais frio? Você consegue listar, tipo, algumas características da cultura russa que é diferente do Brasil? Para o pessoal de casa, tipo, ter uma ideia do quão é difícil, Uhum. que a gente fala, um choque cultural. Tá, mas como? O que foi um choque cultural pra você aí? Por exemplo, um choque cultural em relação à equipe. Aqui, eu não diria que os russos são frios, muito pelo contrário, a minha experiência aqui foi sempre positiva, assim, com as pessoas. Mas aqui, falando do nosso núcleo do basquete, por exemplo, eu acho que no Brasil, quando chegam pessoas de fora, você tem um time lá. Aí você vai lá e você tá vendo todo dia, a pessoa tá treinando e tal. Você sempre acaba fazendo algumas coisas juntas, né? Ou tipo assim, ou faz um churrasco, ou chama a estrangeira pra ir na sua casa, pra levar pra algum lugar. A gente chama a estrangeira pra ir conhecer a nossa família. Pô, ela tá sozinha, chama ela pra ir. Inclui, acho que a palavra é inclusão, acho que a gente inclui muito mais as pessoas. Aqui, as meninas me tratam super bem, são super tranquilas, mas acabou o treino, vai cada um pra sua casa. Cada um pra sua casa. A gente vai se ver amanhã, acabou o jogo, cada um pra sua casa. Ganhamos um jogo importante, tipo assim, cara.
Tem essa coisa de comemorar, não, vai cada um comemorar na sua casa, com as suas pessoas, com seus amigos. E, tipo, eu tô sozinha. Então vou eu sozinha pro restaurante. Eu sempre tive sorte aqui de estar com a estrangeira que eu fiquei próxima. Então eu sempre tive uma pessoa a mais. Mas assim, listar a diferença, eu acho que é essa questão de inclusão, que eles não incluem muito as pessoas. A língua, com certeza, porque aqui algumas pessoas falam inglês, mas nem todas falam inglês, então existe a barreira da comunicação, que tem meninas do meu time que eu não consigo criar uma. A gente não consegue criar uma relação para além daquilo, porque não tem uma comunicação, a gente não fala a mesma língua. Uhum. Eu acho que o clima conta bastante, porque eu tô numa cidade agora que o sol nasce 8 e ele se põe 2, 3 horas da tarde. Então, tipo assim, é bizarro como quando eu tava em Samara, eu sentia muita mais disposição. Eu queria sair, conhecer as coisas, passear. Aqui eu não tenho vontade de fazer nada. Então, a temperatura e o sol é uma coisa que realmente te dá uma disposição que é uma coisa que a gente não tem muita noção como brasileiro, né? Que tá sempre uma temperatura gostosa, o dia tá sempre bonito. Ou assim, mesmo que não esteja sempre bonito, você sabe que se não estiver fazendo sol essa semana, semana que vem vai fazer. Aqui não vai fazer por meses. Você vai ficar meses com a temperatura para menos de -10 e você vai ficar meses sem ver um sol, sem olhar para o céu e ver o sol. Vai estar um pouquinho claro ali, mas você não vai ver o sol. Então eu diria que temperatura, essa questão de inclusão e idioma, assim, é difícil você ver uma pessoa, você querer simpatizar, mas não conseguir conversar, né? Uhum. Então, eu acho que essas três coisas são as coisas que eu mais, que acho que eu sinto que são mais diferentes, assim. É, eu acho que eu também senti a mesma coisa. Uma das coisas também que as meninas falavam era que eu ria muito à toa na rua. E para os russos não é tão comum, tipo, tá assim, como fala bom dia? Dobre Dobra den, outra. dobre utra. E aí o Aham. pessoal ficava meio assim. Mas acho que quando você cria um vínculo com eles, já dá pra ver que eles não são tão frios assim. Tipo, o pessoal é mais legal, mas é cada um na sua casa, É, realmente, igual você isso, falou. eles são tranquilos, mas cada um na sua casa. E de fato, isso é uma coisa, tipo assim, nos times, eu tô no meu segundo time aqui na Rússia, e eles acham que eu tenho essa energia maravilhosa, simplesmente porque não é todo dia também que eu tô lá sorrindo de bom humor, mas assim, na maioria das vezes eu tô de boa, assim, né? A gente tem essa coisa de estar, sei lá, mais alegre, mais Uhum. feliz. E eles acham assim de outro mundo. Nossa, a energia da Ramon. Tanto que tem dia que eu tô só existindo. Mas eles acham Mas que a energia tá lá. já tá diferente deles, pô. E, Sim, sim. e tipo, você postou nas suas redes sociais que você fez a sauna russa. Uhum. Dá pra você explicar pra gente como é que foi, como é que eles fazem? Porque eu achei muito estranho quando eu fui fazer pela primeira vez, não consegui fazer inteira. Mas Não conseguiu? conta aí como é que é. Eles chamam de banha aqui, na verdade, né? O que basicamente é, você vai para um lugar e aí é como se fosse um evento aqui para eles, né? Você vai num lugar onde tem comida e bebida e aí você entra na sauna. Só que a sauna deles, pelo menos quando eu fui no Brasil em sauna, eu não vi nenhum ritual assim de ter um cara que pega ervas e dá banho de ervas em você, eucalipto, não sei o quê, bota na cara, respira. Aí sal do Himalaia nas paredes e aumenta a temperatura. Eles jogam água nas pedras, sobe um calor. Hum, Eu falei, gente, mas é normal? Ele não é, é normal. Tava ficando sufocada já. Não, é normal. Aí você fica lá, e tem todo um ritual assim do que fazer, do momento que fazer. E aí você sai da sauna. E aí, ou você toma uma ducha, você toma uma ducha gelada, depois você vai lá pra fora e joga, ou joga neve ou deita na neve. E aí eu falei, gente, mas será que aguenta? Não vai ficar doente? Não, não, é ótimo pro seu corpo, é bom pra imunidade, relaxa, e a pele, não sei o quê. E aí eu fiz toda a experiência e de fato, tipo assim, fui pra casa dormir igual um bebê, super relaxada. E assim, você sai da sauna muito quente, vai, toma o banho gelado e vai pra neve. Tá, tipo, tava -20 graus no dia que eu fiz. Mas o corpo não sente muito assim, engraçado como o corpo se adapta. Porque não parecia, de fato. Se eu sair agora na rua, eu vou morrer de frio, mas naquele momento foi super tranquilo. Então foi boa a experiência, assim, eu curti fazer. é, da hora, é da hora. Eu não consegui fazer. Primeiro que eu entrei na sauna, eu falei, gente, não vou conseguir respirar. E elas ficaram olhando É, assim, mas é normal, a gente faz isso desde bebê. Aí isso. eu falei, se eu quiser ir na sauna, na minha cidade do Brasil já é uma sauna. Então, tá tranquilo. E elas não A gente não tem acreditavam. muito essa cultura, né? Aqui tudo tipo, todo pós-jogo elas querem ir pra sauna, gente. Calma também, né? Sim.
Uma vez ou outra, tudo bem. Toda hora quer ir pra sauna? É isso que tem pra fazer, ué. E, claro, é uma coisa que é inevitável a gente falar. Eu acho que até você agora tem a experiência dos dois lados, de ver o seu namorado que joga e de ter experimentado algumas situações assim, mas de falar da desigualdade de investimento no esporte ou da desigualdade de tratamento no esporte do feminino e masculino. Eu queria falar qual é a sua experiência com isso, ou se, tipo, vendo ele jogando e vendo o tratamento que ele recebe, se você vê mais diferença aí, se você pode falar um pouquinho pra gente da sua experiência com isso. É absurdo. Eu sempre vi, né? A gente sempre viu isso, mas o ano passado nós jogamos no mesmo time. E aí, os dois times de primeira divisão. O nosso time, inclusive, é, era melhor colocado na tabela. A gente tinha um desempenho melhor do que o masculino, mas o investimento dele, sei lá, quantas vezes maior do que o nosso. E eu acho que o que me pega muito, o que me pegou na temporada passada, foi ver uns detalhes simples. Por exemplo, a gente tinha um almoço no hotel. Todo o time feminino e masculino almoçava no hotel. E aí tinha, não era o buffet pro feminino e pro masculino, tinha o buffet do feminino e o buffet do masculino. Hum. Um dia nós fomos jantar, nós fomos almoçar em horários parecidos, no mesmo horário basicamente, e aí tinha o filé mignon. E aí o cara, o diretor do nosso time veio e falou assim: meninas, o filé mignon não é pra vocês. Ok. Basicamente, tipo assim, a comida tava lá, mas ou tinha salmão, tinha frango, e a gente poderia comer todo o resto, mas a carne vermelha não era pra gente. Então, coisas pequenas, por exemplo, o almoço, a gente tinha macarrão e não tinha molho. Eles tinham duas opções de molho. Uns detalhes, assim, sabe, de uma coisa que no orçamento deles, pô, ia colocar um pouquinho ali a mais, você ia dar a mesma condição pra gente. O masculino tinha motorista, cada jogador tinha um motorista. O feminino a gente tinha um transporte que buscava todas as meninas, mas eles tinham um motorista individual para cada um. Hum. Para os estrangeiros, né? Mas os estrangeiros não tinham o mesmo tratamento. E aí, por exemplo, tinha um ginásio principal, eles alugavam uma arena para o masculino jogar, que era no centro da cidade. A gente jogava num lugar mais afastado. Mas mesmo a gente jogando num lugar mais afastado, se eles precisassem treinar, porque a arena que eles alugavam estava alugada, eles tiravam o nosso horário e a gente ia treinar num outro ginásio que não era o ginásio que a gente jogava. Sendo que eles não jogavam na arena que a gente treinava. Hum. Mas assim, eram coisas, esses detalhes assim do dia a dia, é uma coisa que eu prestei atenção, que mesmo aqui na Rússia, onde foi um lugar, é o lugar com mais investimento que eu já vi assim do feminino, que aqui de fato eles investem, tem uma estrutura boa. Todo time que eu joguei em dois times, já tô no meu segundo time agora. É estrutura muito boa, condições muito boas, só fica em hotéis bons, tudo isso de muito bom, mas um detalhe ali ou outro, se eles puderem dar mais para o masculino, eles dão. Além do financeiro, né? Que aí o salário não dá nem para comparar. Eles devem ganhar, sei lá, três, quatro vezes mais. Três vezes pelo menos mais do que a gente. Mas assim, para além do salário, por exemplo, no vestiário deles, no jogo, eles tinham uma cesta com frutas para eles poderem comer no intervalo. A gente não tinha. Uhum. E assim, é uma coisa que eu acho que é muito mais uma cultura, porque comprar fruta ou não comprar fruta não é o valor, né? Tipo assim, você pode. Tinha dinheiro para comprar fruta. Ou, dar filé mignon pra gente não dar filé mignon era um pouquinho mais caro, mas o clube tinha dinheiro para isso. Mas eu acho que é mais uma cultura de tipo assim, pro feminino não precisa fazer tanto. Hum. E é uma coisa que a gente vê e que, enfim, a gente normaliza mesmo Uhum. discordando, mas é o que acontece, infelizmente. É uma coisa que a gente conversa bastante. Inclusive também na questão de tratamento, né? Às vezes, eu tenho amigos que jogam no masculino e eu vejo a diferença de tipo, pô, o tratamento do clube com aquele atleta um atleta, vamos dar liberdade pra ele, ele pode fazer o que ele quiser fora de quadra, por exemplo. Mas aí no feminino, eu não sei se você já passou por isso, mas no feminino você não pode postar isso nas redes sociais, você não pode falar isso, você tem que se comportar de tal maneira. Então, às vezes, na discussão, quando a gente fala de desigualdade de masculino e feminino, o pessoal bota na tecla de o masculino traz mais dinheiro, então por isso eles merecem mais dinheiro. Mas é o que você falou, é importante ver esse lado de que pequenos detalhes, né? Pô, eles podiam comprar a fruta, ou tipo, às vezes eu recebo comentários de quando em lugares que eu jogo que você não pode postar isso, você não pode postar aquilo. Quando o cara do masculino tá ali postando o que ele quiser, tá ligado? Se ele quiser. Então é tipo questão de detalhes mesmo que não
tem a ver com dinheiro. É muito importante isso que você falou, sabe? É, espero que, tipo, as pessoas comecem a... Que isso comece a mudar, né? E Sim. queria, tipo, te perguntar, como você acha que isso pode mudar? O que que você acha que a gente pode fazer para mudar isso no cenário do basquete, principalmente nacional, né? Eu acho que o primeiro passo é começar a falar sobre isso, né? Não virar um tabu ou não ser uma coisa do feminino, do basquete feminino contra o basquete masculino. Eu acho que um caminho muito interessante seria os próprios caras do masculino entrarem nessa discussão, né? Porque assim, o fato da gente querer ser mais valorizado não desvaloriza eles. Não é uma coisa ou a outra, pode os Uhum, dois crescerem juntos. Então, eu acho que ter o apoio dos caras do masculino faria uma grande diferença, porque aí são. Assim, é ruim falar isso, né? Mas parece que quando tem várias mulheres falando a mesma coisa, não tem o mesmo peso se tivessem homens falando a mesma coisa do que uhum, nós falando, né? Então, é, infelizmente, no nosso mundo hoje em dia, tem mais peso, né? Se fossem caras falando, mas poxa, aqui no meu time tem feminino, tem masculino, mas pô, a gente vai lá e usa, por exemplo, usa a banheira de gelo que tem no ginásio, mas o feminino não usa. Pô, mas por quê? Sei lá, eu não sei como que, eu não sei te dizer como que deveria ser feito, mas eu acho que seria importante ter o apoio deles. Eu não acho que a gente tem, né? uhum, É uma coisa que fica meio um tabu ali, a gente não falar sobre isso, porque talvez eles não queiram se indispor. Não sei o que acontece, mas acho que é importante a gente falar, é importante a gente rebater isso que você falou. Mas o masculino dinheiro porque tem mais resultado. Tem resultado porque tem mais investimento, tem mais visibilidade, porque tem mais pessoas falando sobre isso, né? Eu acho que é um movimento interessante que tem acontecido lá nos Estados Unidos, essa questão da ascensão da WNBA, das uhum. pessoas estarem falando sobre isso, delas estarem brigando pelo direito delas. Então, eu acho que é a gente falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa de mais apoio. Eu não acho que é suficiente só a gente da nossa bolha tá falando sobre isso, né? Porque a gente entende que a gente merece mais, a gente entende que nós podemos ser mais valorizadas, que se tiver investimento vai ter um retorno melhor. Mas eu acho que a gente precisa de outras pessoas querendo apoiar a nossa causa ali também. É isso, eu concordo plenamente. E agora, batendo um pouquinho mais pro final, né? Que a gente já tá falando aqui quase uma hora, porque Fluiu super, né? a conversa estava fluindo muito. Queria saber, você foi uma jogadora que escolheu um caminho, vamos dizer, diferente das jogadoras de agora. Por exemplo, tá todo mundo focando no fato de, tem que fazer faculdade e tal. Você não foi uma jogadora que seguiu isso. Você, tipo, foi pra fora, focou nisso. Como você mesmo disse, focou muito tempo só no basquete. Queria saber os seus planos pro futuro. Se tem, tipo, planos que não envolvem basquete, se tem planos com basquete, mas pro futuro, o que que você tem? E agora eu tô pensando, inclusive, eu vou começar a fazer, quero fazer um curso esse ano, de gestão de alto rendimento no esporte. Eu acho que é importante. é, eu não acho que foi um caminho diferente. Eu não sei se foi o caminho certo, mas foi o caminho que eu consegui fazer. Uhum, Mas eu acho que é muito importante a gente entender que o basquete nos proporciona muitas coisas e também nos proporciona, tipo, ter a chance de estudar, de fazer uma faculdade. uhum, E eu queria ter feito antes. Eu tentei duas vezes, inclusive, fazer, mas eu não conseguia. Eu não consegui. Eu acho que eu sempre, como você falou, quis priorizar tanto o basquete que eu não conseguia entender que pô, dava pra arrumar um tempinho ali. Porque tempo, na verdade, a gente até tem o tempo, né? Mas a cabeça cheia, que parecia que uma coisa não conseguia funcionar com a outra. Mas agora eu tenho a intenção de estudar. Eu tô com 31 anos, né? Então, querendo ou não, a gente vai ficando mais velha. Então, você tem que começar a pensar. Eu já penso no que eu quero, mais ou menos o que eu quero seguir pós-carreira, como que eu vou ficar, me organizar financeiramente. E eu quero sair, quero conseguir me aposentar já tendo estudado, ou pelo menos estar direcionada por algum caminho. Então, eu acho que agora eu tô mais nesse momento de entender que dá para aquilo que a gente estava falando aqui durante toda a conversa, que dá para conciliar o basquete com outras coisas. uhum, Então, eu quero voltar a estudar ainda esse ano e entender que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que eu posso do basquete, né? Que é para além de jogar o basquete. uhum. Ok, ok. Você tem algum hobby? Eu acho que essa pergunta do hobby é uma pergunta, como que se fala? Superestimada. As pessoas sempre perguntam se tem um hobby. Pode ser qualquer Cara, coisa. Você gosta de fazer pipoca?
Gosto. Aqui tem 5 pipocas de micro-ondas. Nunca falta pipoca na minha casa. Mas um hobby. Eu gosto de escrever. Eu tenho um diário que eu escrevo. Não diariamente, mas eu gosto de escrever. Ok. É, eu gosto de não fazer nada. O meu hobby. As pessoas perguntam muito, qual é o seu hobby? Eu gosto muito de, por exemplo, assim, um dia ideal pra mim. Eu gosto de ficar em casa e não ter que fazer nada. Eu não tenho o que fazer. Se eu quiser, eu vejo TV. Se eu quiser, eu vou passear. Se eu quiser, eu durmo. Se eu quiser, eu não faço nada. Eu fico aqui fazendo nada, só existindo, pensando. É isso, eu gosto de não ter que fazer nada. Adorei. Eu Agora, se eu estivesse no Brasil, eu gosto de fazer coisa. Gosto de ir pra praia, por exemplo. Eu gosto Hum, muito de ir pra praia. Mas agora eu tô na Rússia, né? Então eu tive que me adaptar. Não tem muito o que fazer. exato, Então é isso. exato. Eu faço nada. Ó, e agora um negócio bate-papo, aquele negócio de ping-pong lá, que eu faço uma pergunta e Uhum, primeira coisa que vem na sua tá. cabeça. Sua jogadora favorita de basquete? Hoje, diria Damiris Dantas. Ok, Damiris Dantas. O país que você mais gostou de morar? Espanha. Espanha. Ah, eu também. Ahn, um time que você acha que vai ganhar a LBF esse ano? E se você falar qualquer um que não ganhar, eu vou colocar o corte depois. Eu tô brincando. Pelos jogos que eu vi, Sampaio Corrêa. Sampaio. E uma música que você gosta de ouvir antes dos jogos? Uma música, tipo, favorita, assim, se você tiver. Uma música favorita, caraca. Eu gosto muito de ouvir MV Bill antes dos jogos, então uma música assim mais agressiva pra me dar uma Você coisa ouve assim a MV mais. Bill basquete de rua? Nunca ouvi essa. Vê se É o não nome da en... música? Assim, ó, vê se não enrola, olhar pra frente, passa a bola. Jogada de rua que não se aprende na escola. A escola. Ah, já ouvi, mas qual é o nome dessa música? Basquete de rua. Basquete de rua? Ó, eu não tenho essa música, por sinal, vou colocar na minha lista, mas eu sempre curti muito MV Bill, mas eu ouço rap e funk, assim. Hum, Eu gosto muito do BK também agora, tenho ouvido BK. bastante. É, eu diria que rap e funk, não tem uma música assim especificamente. Tá bom, ok. Aceita essa resposta. É isso. É... obrigada por ter aparecido aqui, ter aceitado o convite. É muito legal ver a sua trajetória como jogadora, o quanto você foi corajosa de sair de casa, mesmo como você falou, sem pensar e vivido essas experiências, e o quanto você tem sido consistente na sua carreira como jogadora e como pessoa também. É uma pessoa incrível. Obrigada por ter Ah, vindo. E eu espero que você, toda a sorte do mundo nesse final de temporada e depois também. Obrigada. muito obrigada, Nani. Queria agradecer pelo convite. Foi muito legal aqui conversar com você. É sempre muito fácil conversar com você. Eu acho que você vai ter muito sucesso aqui no podcast. Espero que venham pessoas mais legais para que a gente possa ouvir mais falar sobre esporte, mulheres no esporte, seja lá o que for. Desejo sucesso para você e agradeço pelo convite. Foi um prazer. Valeu. Valeu.